Olá, boa tarde. Tem alguém por aí? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Priscila e eu estou aqui para mais uma live em pleno sabadão, hein? Será que vai ter alguém disposto a assistir uma live num sábado? Ou será que sábado o pessoal tá fazendo compra no mercado, tá limpando a casa? Deixa eu tirar o barulhinho aqui da notificação. Será que tem gente trabalhando? Ou está de folga descansando, assistindo uma TV, lendo um livro? Essa live vai ter indicação de livro, hein? A minha leitura atual que eu vou compartilhar com vocês. Estou convidando algumas amigas, mamães, professoras, terapeutas. Quem entrar aqui, se quiser, também fica à vontade para convidar outras pessoas para acompanharem a live. Eu sou a Priscila Ribeiro, vou me apresentando enquanto estou clicando aqui, chamando umas pessoas, tá bom? Já volto para ver quem já está ao vivo aí comigo, acompanhando a live. Por enquanto não estou enxergando a tela, não estou vendo quem entrou, porque eu estou aqui na tela de convite. A tela onde a gente convida outras pessoas para acompanhar esse papo. Essa é a Maratona Folhas do Saber. Quem criou esse nome para essa temporada de lives foi o profissional com quem eu conversei ontem, com quem nós tivemos live ontem, o Cristiano, que é professor de educação física e é um dos organizadores do livro, no qual eu participo, sou uma das autoras, tenho um capítulo nesse livro aqui, ó, O Brincar e Educar. E eu estou tendo o prazer de conversar com vários autores desse livro. Convidei vários educadores para estarem aqui no meu perfil, Pri Ribeiro Materno Amor Eterno, contando para vocês o que eles abordam no capítulo deles. E tem sido muito enriquecedor. Eu também estou aprendendo muito. A cada live é muito conhecimento transbordado, gente. Está sendo incrível, incrível. Parte teórica, parte prática, muitas sugestões de atividades para as mamães, papais, professores aplicarem com as crianças. Ontem, por exemplo, nós cantamos muito, nós rimos muito, foi uma live muito leve, muito lúdica, muito afetiva. Estou muito feliz com essas lives. Olha o pessoal aqui, ó. Tereza, Edson, Laura. Deixa eu acenar aqui. Oizinho para todo mundo, tá? Mas vou tentar clicar aqui para mandar um oizinho virtual também. Uma banadinha de mãos. Hoje é a nossa sexta live dessa primeira temporada com profissionais brilhantes, educadores fantásticos que estão fazendo a diferença na educação. E temos ainda mais 6 lives já programadas, então olha, procurem aqui no feed a programação, que vocês vão ver como que está incrível. Semana que vem continuamos, na outra também tem lives programadas, vários dias da semana. Durante a semana à noite, às 8 horas e aos sábados, nesse horário aqui, 5 da tarde. Já começo agradecendo vocês que estão disponibilizando uma horinha do dia de vocês para estarem aqui conversando com a gente. Sim, conversando, porque todas as lives são interativas, tá? Quero ver os comentários de vocês aí embaixo, as perguntinhas no ponto de interrogação. Podem mandar coraçõezinhos, que é uma forma de vocês dizerem que vocês estão gostando, é uma forma de aumentar aí o engajamento também na live e ela aparecer para mais pessoas. Aliás, já tem gente comentando aqui, ó, o Edson. Sim, com a Marli. Isso mesmo, a Marli é a minha convidada de hoje. Já vou apresentá-la, tá bom? Todas as lives aqui têm como tema
algo relacionado às brincadeiras, aos jogos, à educação, ao desenvolvimento humano, à formação humana, alfabetização, aprendizagem das crianças sempre de forma lúdica. Então, como que nós podemos contribuir para o crescimento e desenvolvimento dos nossos filhos, dos nossos alunos, das crianças de uma forma geral? Sempre ensinando de uma forma prazerosa, através dos jogos, das brincadeiras, que é o que eu acredito, que é o que eu faço. Eu sou mamãe, tenho um menino, ontem ele participou da live aqui junto comigo. Aliás, ela está gravada e todas as outras também. Quem quiser pode assistir, tá bom? Aqui no perfil e depois também estarão no canal Priscila Ribeiro Materno Amor Eterno, onde eu posto muito conteúdo para as mamães e vocês têm que ir lá ver. Receitinhas, brincadeiras, construção de jogos com materiais recicláveis, sugestões de destinos para viagens, parques públicos, praças, passeios gratuitos, passeios pagos, tem de tudo. E tem várias lives sobre empreendedorismo também, que é outro tema que eu adoro. Também sou empreendedora, criadora da Fabriquinha de Brinquedos Inclusivos, onde eu conto a história aqui nesse livro, Brincar e Educar, a Diversão Gigante Jogos e da Hora da Diversão. E então, quem quiser saber um pouquinho mais da minha história, pode assistir as lives que estão sendo gravadas e estão disponibilizadas lá no canal do YouTube, tá? Se tiver mamães aqui, estão convidadas também a acompanharem um outro perfil que se chama Materno Amor Eterno, que é o nome do meu grupo de mães, tá bom? Onde a gente compartilha também programação infantil, tanto online, quanto agora estão voltando as programações físicas, presenciais também, para vocês levarem os filhos de vocês. Só programação cultural, artística, bacana e de qualidade, tá? Além de dicas de filmes, de séries, de podcasts, de músicas, tudo que eu acho que é bacana e as outras mamães também recomendam umas para as outras. E também sou professora de educação física. Estou atuando atualmente no ensino fundamental, já atuei na educação infantil também, e esse tema da live de hoje, que é o tema inclusão, me acompanha há um bom tempo. Desde a época da graduação, gente, eu fiz... Oi, Pati! Oi, Marli! Tudo bem? Obrigada! Então, desde a época da graduação, gente, que eu fiz já faz um tempinho, né? Me formei em 98, na FF Unicamp, eu já me interessava por esse tema e eu fiz vários estágios nessa área do atendimento a pessoas com deficiência, né? Então, lá na própria faculdade, fiz estágio com o professor Gavião, José Júlio Gavião de Almeida, que desenvolvia um trabalho com adultos cegos. Eu fiz estágio também no CEPRE da Unicamp, que fica lá na Faculdade de Ciências Médicas, com a Cecília Batista, aí com crianças com deficiência visual. Eu fiz estágio na Fundação Síndrome de Down, fiz estágio no Instituto Annie Sullivan, com crianças surdas, com uma professora que dava aula de dança para crianças surdas. Então eu sempre me interessei e procurei aprender cada vez mais. Depois sempre participei de cursos, de congressos, de formações. Aqui na Rede Municipal de Campinas a gente teve também um projeto que chamou PROAMA, projeto ou programa, não lembro, de atividade motora adaptada, em que os professores que se interessaram receberam formação com os profissionais da Unicamp, professores da Unicamp, e depois a gente recebeu os materiais para trabalhar com os alunos nas escolas. E aqui na rede municipal a gente sempre teve vários alunos com deficiência incluídos, né? Então todos os anos eu tenho alunos com diferentes tipos de deficiência, então é uma área que eu adoro. Eu sempre pensei e busquei formas de estar incluindo os alunos com deficiência em todas as minhas aulas, e foi assim que surgiu a Fabriquinha de Brinquedos Inclusivos, que é o empreendimento que eu apresento aqui no Brincar e Educar, e através dele eu dou oficinas para as crianças de construção de jogos e brinquedos inclusivos utilizando materiais recicláveis, cursos de formação para os professores, para que depois eles possam desenvolver criar, né, confeccionar esses brinquedos com os seus alunos. Também faço recreação em eventos. Então, por exemplo, vai ter uma manhã
com piquenique no parque. Vocês podem me chamar. Eu estou aqui na cidade de Campinas, mas atendo todas as cidades vizinhas, né? Agora que essas atividades presenciais estão retomando, estou super ansiosa para voltar a fazer a recreação utilizando o acervo da Fabriquinha de Brinquedos Inclusivos. Eu já fiz atividades em várias unidades do SESC aqui da região, então essa parte de recreação dirigida, né, monitorada para as crianças, também oficinas de construção de brinquedos, em escolas também, por exemplo, quando tem mostra cultural, os professores me chamam para desenvolver atividades com as famílias, então é uma coisa que eu adoro fazer, tá? E nesse período de pandemia, como todos os profissionais, todos os educadores, tive que me reorganizar a Fabriquinha de Brinquedos Inclusivos e pensar em outros formatos, né? Foi então que eu escrevi um e-book que chama Como Construir Jogos e Brinquedos Inclusivos, que eu gostaria de oferecer para vocês, tá bom? Quem tiver interesse, pode me chamar, eu vou deixar meu e-mail aqui, que eu envio para vocês em formato de PDF. Nesse material digital, eu ensino como construir 20 jogos e brinquedos para que crianças com e sem deficiência possam utilizar juntas. Aliás, toda a família possa utilizar e brincar junto. E vocês podem fazer aí na casa de vocês. São brinquedos de baixo custo, utilizam materiais recicláveis, coisas fáceis de encontrar, acessíveis, tá bom? Está à venda também no Eduz e no Hotmart, mas tem uma pequena taxinha, né, que os sites cobram, que essas plataformas ficam com a comissão. Então, se vocês quiserem, pode adquirir direto comigo pelo e-mail, tá certo? Chegam mais pessoas aqui. Deixa eu cumprimentar o pessoal. Lucineide, Desirê, Lucas, de tudo, a Tereza, o Edson, Laura, sejam todos bem-vindos, boa tarde para todo mundo, parabéns por vocês estarem sempre querendo aprimorar o conhecimento de vocês. Quem está aqui, acredito que está ou para prestigiar o nosso trabalho, o meu da Marli, ou para querer aumentar aí o seu repertório de atividades, engrandecer o seu conhecimento, então isso é muito bom. E eu estava falando do e-book, né, que eu escrevi nessa quarentena, eu construí também um kit que eu chamei de Monte e Brinque. Por quê? Toda vez que eu fazia um evento, tinha alguma mamãe que se interessava em comprar os jogos. Mas a Fabriquinha de Brinquedos Inclusivos nunca teve esse objetivo de vender os itens do acervo. Sempre o meu propósito foi ensinar as pessoas a construírem os próprios jogos e brinquedos. Então foi assim que nessa quarentena, já que eu estava impedida de levar esse acervo até as pessoas pessoalmente, eu desenvolvi um kit que eu chamei Monte Brinque, de um dos jogos que fazem muito sucesso, não só na Fabriquinha de Brinquedos Inclusivos, mas em qualquer lugar, que é o jogo da velha, né? Um jogo bem tradicional, antigo, bem conhecido, só que a Fabriquinha tem uma versão inclusiva, para que pessoas com deficiência visual consigam jogar também. É um jogo bem bonitinho, que utiliza botõezinhos decorados, e no kit vem todos os materiais necessários, inclusive a cola, para que as famílias, as mamães, junto com os seus filhos, ou nas escolas, as professoras junto com os seus alunos, construam o jogo da velha inclusivo. Também é um material de um preço bem acessível, tá? Tudo que eu faço tem um valor de lucro mínimo mesmo, porque o meu objetivo principal é disseminar a diversão para todos, levar a inclusão por esse mundão afora. Então está à disposição também, quem quiser conhecer pode pedir mais informações no privado, quem quiser encomendar eu posso enviar para qualquer lugar, tá bom? E nós vamos continuar esse papo falando desse assunto que é a inclusão, a educação inclusiva, como proporcionar a diversão para todos, como levar a inclusão às pessoas com deficiência com a Marli. Vou chamar ela aqui enquanto eu leio um resumo do currículo da Marli, tá bom, gente? Ela é a Marli Vizin, é uma das autoras do Brincar e Educar. E a Marli tem uma ampla formação nessa área da inclusão. Ela é graduada em pedagogia
especialista em educação especial, doutora em educação e psicopedagoga. Uma pessoa que adora estudar. Está sempre em formação para cada vez mais aprofundar os seus conhecimentos. Ela é autora de livros e artigos, pesquisadora, membro do Grupo de Trabalho Educação Especial da ANPED, docente em graduação e pós-graduação e assessora em várias escolas de rede pública e privada. O capítulo da Marli está aqui no livro, a partir da página 6, tá bom? E se chama Aprender, Brincar e Incluir. Olha só, quem ainda não adquiriu o seu livro, pode me chamar no privado depois para encomendar, tá bom? É possível enviar pelo correio, sem nenhum custo de frete. O livro está muito bom, são mais de 50 autores participando. O meu está a partir da página 90. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só. E eu recomendo a leitura. Não estou localizando mais a Marli aqui para conseguir chamá-la. Marli, não sei se ela saiu da live, eu tinha visto que ela tinha entrado e agora não aparece a opção de convite. Não aparece como eu convidá-la. Marli, se estiver me ouvindo, entra de novo aí na live. Se você estiver me ouvindo, você pode, você mesma, enviar uma solicitação para transmissão ao vivo, tá bom? Que aí eu aceito aqui e você começa a dividir a tela comigo, tá bom? Enquanto isso, eu vou falar sobre as lives da semana que vem. Na semana que vem eu vou receber o outro organizador do livro, que é o Tiago Aquino, o Paçoca. Gente, muitas pessoas falam pra mim, eu não sei como você dá conta de tudo que você faz. Você é mãe, dona de casa, esposa, empreendedora, professora, e eu adoro inventar, né? Além de tudo isso, cada vez estou inventando mais coisa pra cabeça. É porque vocês não conhecem o Tiago Aquino, o Paçoca pra nós, né? O Paçoca, ao mesmo tempo que ele tá dando curso presencial, ele tá organizando livro, ele tá participando de congresso online, também é pai, faz muito mais coisas do que eu. Vou conversar com ele no dia 13, na segunda-feira, tá bom? E no dia 16, deixa eu olhar direitinho aqui, se eu não tô falando errado, é isso mesmo. Na quinta-feira eu vou conversar com a Vânia Durão. Então anotem aí na agenda de vocês. Ô Marli, pra mim parece assim, ó, não é possível participar quando eu coloco pra convidar alguém. Vê se você consegue me mandar uma solicitação aí para participação, porque eu tô lendo aqui o seu comentário. Estou aqui, Priscila, mas não consigo chamar você para participar, acredita? Aqui na tela, para mim tem o desenho da filmadorinha com um mais, que é onde eu clico para convidar as pessoas para participar da transmissão ao vivo. E aí aparece uma listinha, só que o seu nome aparece meio apagado. Aliás, agora não tá nem aparecendo mais a opção para eu te convidar. Deixa eu ver aqui. Não sei porquê, não sei se é a internet da Marli que tá caindo. Vamos aguardar um pouquinho, tá, pessoal? A gente já vai resolver esse problema. Fiquem por aí, porque olha, os temas que a gente vai abordar aqui hoje são super importantes. Olá, cheiro doce que chegou por aqui. Gente, tem pessoas que entram aqui e acompanham a live que eu não conheço pessoalmente, porque o Instagram é um mundão, né? Então, se vocês quiserem se apresentar, vocês podem usar aí a caixinha de comentário, falando, eu sou a fulana e eu moro em tal lugar, tá bom? Eu estou aqui em Campinas, mas eu queria saber de que cidade vocês são. Marli, então, muito estranho. Tá escrito aqui que você está me vendo, mas eu não consigo te convidar. Parece não é possível participar.
Vê se você consegue solicitar. Tô vendo que você tá me ligando aqui, mas eu não consigo te atender agora. Não consigo atender a ligação porque eu já tô na live no celular, tá bom? Se eu sair do Instagram, aí encerra o vídeo ao vivo. Depois você tem que começar de novo. O Edson está em Itanhaém. Que delícia! Olha, meu sonho é morar em cidade de praia, Edson. Eu acho que daqui a alguns anos, quando me aposentar, vou tentar realizar esse sonho. Olá, Francisco, tudo bem? Olá, pessoal que está aqui acompanhando essa live. Nós estamos fazendo a maratona Folhas do Saber. Folhas porque aqui é uma grande árvore, né? E cada profissional é uma folhinha dessa árvore com os seus saberes. E também por causa do nosso livro, que somos todos autores desse livro aqui, Brincar e Educar, que tem muitas páginas, muitas folhas cheias de conhecimento. Oi, Lucineide. É aluna da professora Marli. Olha que orgulho para essa professora, hein? Ter suas alunas aqui. E mora em Santo André. Muito bom. De vez em quando eu vou ir para Santo André. Tenho um cunhado que mora aí. E eu gosto muito de passear nos parques que tem aí. A Joy Juliane também entrou. E a Tereza é amiga da Marli, que mora em Portugal. Olha! Mais uma live internacional aqui, hein? Volta e meia a gente tem live com várias pessoas do mundo. LVFP também entrou. Calma aí, parece que tá aparecendo agora a Marli aqui pra mim. Marli. Aqui, Marli. Agora eu consigo te aceitar. Onde que solicita? Ó, aceitei. Vê se aparece pra você aí, se você consegue entrar aqui na tela. Acho que vai dar. Oi! Tô te vendo. Eu estava no computador, mas acho que por alguma razão, sei lá, eu não deu. Aí eu entrei pelo Celular? celular. Pelo celular. Por isso que eu entrei pelo celular. Mas boa Olha, tarde. tem Eu estava vários te vendo amigos, tranquila, numa alunos, boa. parentes seus aí, viu? Eu vi. Gratidão a todos, a todos. Super feliz de estar aqui com você, Priscila. Gratidão pelo convite, gratidão por todas as coisas que a gente sempre recebe, que é sempre muito bom. O carinho das pessoas, pelos meus familiares, meus amigos, meus alunos, que se tornam meus amigos, que às vezes depois se tornam meus colegas de trabalho, que é super bacana. E eu só tenho que agradecer. Muito obrigada mesmo. Muito bom. Eu que agradeço por aceitar o convite. Eu sei que você é super ocupada, dá aula num monte de lugar, faz um monte de coisa e conseguiu reservar esse tempinho aqui para conversar com a gente. Obrigada. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço muito. A Ariane falou que é sua prima. A Ariane e o Paulo estão aqui também. Uhum, isso mesmo. Ô, Marli, eu estava vendo aqui no seu capítulo, né? Super interessante. É um tema que eu gosto muito e conversa muito com o meu capítulo também, que você fala sobre o brincar e o incluir. E eu acho que a gente poderia começar falando sobre a importância do brincar. Porque aqui eu tenho muitas pessoas que me acompanham que são mamães. Tem algumas da área da educação, professores, maior parte mesmo do pessoal que me acompanha aqui nesse perfil são mães de crianças. Então, eu acho que o brincar é um tema, né, bem abrangente, que envolve tanto a maternidade quanto a docência. Então, se a gente puder começar falando um pouquinho sobre a importância do brincar, eu acho que é interessante. O que você acha? Acho que a gente pode começar assim, porque assim, uma das coisas que me instigou a escrever esse capítulo foi exatamente o fato de que vivemos num tempo de falar muito do brincar. E isso é uma coisa importante, porque acho que é uma conquista que as crianças, especialmente a partir da Constituição de 88, ganhou, né, de se tornarem cidadãos de direitos. E um dos direitos da criança é o brincar. Contudo, eu sempre penso que o brincar precisa ser de todos e para todos. Então, quando se fala em brincar, eu tenho de pensar que existem muitas crianças que não podem brincar com
as mesmas estratégias, com os mesmos recursos que os outros brincam. E muitas vezes essas crianças são privadas desse brincar. Elas são colocadas, às vezes, para observar, elas são colocadas, às vezes, no banco da reserva, e elas deixam de ser envolvidas nesse processo do brincar e de vivenciar, inclusive pelos pais. Muitas vezes os pais também acham que esses filhos não brincam porque ou não pode se movimentar, ou não enxergam, ou tem uma deficiência, seja ela qual for, ou um transtorno, e aí privam as crianças desse brincar. Então, eu começo dizendo uma coisa que o Paçoca falou que chamou muita atenção dele, que é dizer que o brincar é algo inquestionável. Nós não podemos questionar que o direito de uma criança é brincar, né? E que ela tem de brincar. E brincar significa ter acesso a materiais. Ela tem de ter acessos. E esse acesso precisa perpassar também pela mediação do outro. Porque se o outro não faz essa mediação, eu também não tenho uma relação que me produz efeitos nesse brincar, né? É óbvio que eu posso brincar solitariamente, brincar... Tudo bem, meu amor? Tudo bem, Davi? Eu não preciso imaginar só que o brincar tem de ser construído com grandes grupos ou pequenos grupos. Muitas vezes a criança pode brincar sozinha, mas ela brinca sozinha a partir do momento que ela é estimulada para esse meio a brincar, a representar, a trazer para o jogo simbólico as brincadeiras dela. Então, ela precisa do outro, né? Eu sempre falo... e para os meus alunos que nós nascemos biológico, como diz Vygotsky, mas nós precisamos se tornar sociais. E para tornar-se sociais, nós precisamos do outro. Então, quando eu pensei no brincar, aprender, quer dizer, aprender, brincar e incluir, eu queria pensar exatamente nisso. E quando eu posso pensar na ferramenta do brincar, como uma ferramenta valiosa para o processo de aprendizagem, mas, ao mesmo tempo, eu preciso pensar que esse brincar precisa garantir o acesso de todos. E eu não posso julgar ou fazer uma brincadeira para alguém que tenha uma deficiência ou um transtorno, de uma forma que seja de segunda categoria, sabe? Vamos fazer uma brincadeirinha qualquer, só para ele não achar que ele não está brincando, né? Não, ele quer brincar como as outras crianças. Então, o meu desafio foi esse nesse texto, de instigar as pessoas a pensar nisso, né? Eu venho de uma geração onde ainda a educação especial era muito... Eu vi você falando, né? Eu fiz estágio. Campinas é uma das cidades que mais tem instituições voltadas para o atendimento das pessoas com deficiência. Eu sei disso por um dado de pesquisa que eu fiz lá atrás. É uma cidade que tem instituição para todo tipo de deficiência, quase. Síndrome de Rett, síndrome de Down, paralisia cerebral, surdo-cegueira, tem vários tipos de instituições. E eu venho de uma geração onde nem se cogitava que uma criança com deficiência pudesse ir para uma escola comum ou participar de atividades comuns. Então, quando eu penso hoje que a escola tem de ser inclusiva, ela tem de pensar nisso, o professor tem de pensar nessa riqueza que é pensar num planejamento onde todos possam jogar bola, onde todos vão fazer o jogo de ping-pong, onde vai fazer o jogo da velha, onde vai trabalhar com uma corrida, vai trabalhar com uma atividade qualquer que seja, uma pintura. Ele tem de pensar que aquela criança tem de ter acesso a esse material, a essa atividade, e que as crianças podem dar pistas muito legal, porque às vezes a gente também esgota as nossas ideias, né? E de repente quando a gente joga para as crianças, então, nós precisamos fazer tal atividade, como vamos fazer?
Às vezes é aquela criança com a necessidade dela que vai dizer, olha, eu acho que se a gente fizesse sentado no chão, dava, né? Eu, eu, nós, nós tivemos muitos depoimentos, né, de, das crianças que viram as Paralimpíadas, né? E algumas questionaram, né? Nossa, olha, nunca pensei em jogar vôlei sentado no chão. É legal, então. Vamos ver qual é o desafio de jogar vôlei sentado no chão. Você uma vez falou, né? Você falou ontem, acho até, né? Ah, vamos colocar uma meia na mão e vamos tentar abotoar, vamos tentar fazer alguma coisa com uma meia na mão, né? Tampar um olho e ver se trabalha só com o outro, tampar os dois e ver como é que a gente trabalha com esse objeto, percebe. Então, às vezes, sentir a dificuldade do outro e vivenciar isso desperta essa curiosidade. Então, quando eu pensei nesse texto, eu pensei nesse desafio, no desafio de ser um profissional da educação e que tem tem no cotidiano dele todos os dias o desafio de incluir, seja aquela criança com deficiência, seja a criança que é negra, seja a criança pobre que não tem acesso aos livros e ao material, seja as crianças que passaram por muito tempo de internações, então tiveram um câncer, e estão voltando para a escola com muito debilitados, como eu já tive caso, né? A criança volta para a escola às vezes sem o cabelo e as crianças querem saber por que ela chegou na escola sem cabelo, onde já se viu, é uma menina e não tem cabelo nenhum, né? E aí ter de explicar para os coleguinhas o que é que aquela coleguinha passou, o que é câncer, e é legal esse papo, porque a própria criança pode também explicar todo o tratamento que ela fez, e você tem de acolher e tem de desenvolver atividades, e muitas vezes a gente fica assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu acho que é melhor a gente não fazer essa atividade, porque eu tenho uma criança assim, então é esse desafio. E cabe a nós adultos, né, mostrarmos essa diversidade para a criança, porque às vezes eles nunca tiveram contato, por exemplo, com uma criança cega, porque naquela escola nunca teve, mas no futuro eles podem vir a ter, e eles já sabem, por exemplo, que nem o trabalho que eu estou fazendo agora com os meus alunos, eu estou levando os livros em braille, mesmo não tendo uma criança cega na escola, porque eles podem um dia encontrar um adulto cego na rua, vai atravessar a rua com a mãe, ver que tem um cego ali esperando para atravessar a rua, e eles podem falar para mim, olha mãe, eu já sei um pouco sobre deficiência visual, minha professora me ensinou como guiar um cego. Mãe, faz assim, oferece o seu braço, pergunta se ele quer ajuda, oferece o seu braço para ele segurar no seu braço. Mãe, a professora já me explicou como que o cego faz para ler e para escrever. Não tinha uma máquina braille para levar na escola, mas usa o computador, projeta uma imagem, mostra para eles uma máquina braille, uma reglete, uma punção, né? Leva um livro em braille. Eu acho que cabe nós adultos mostrarmos essa diversidade para a criança, né? Porque e esse acolhimento, que nem você falou de uma criança que teve câncer, na escola nós já tivemos também vários casos de deficiência, de transtornos, de doenças também. E às vezes a gente fica com receio de pôr na roda, né? Mas as crianças, elas são muito receptivas, muito sensíveis. Nessa história das Paralimpíadas, né, que eu estou trabalhando com eles também, aí a gente começa a explorar os tipos de deficiência, e eles falam, uma vez meu pai quebrou a perna e teve que andar de muleta, e aí a gente vai puxando essa discussão de deficiência temporária, de deficiência, né, permanente. Então, gera boas discussões, né? O que a gente não pode é ficar com esse medo, com esse tabu e não abordar o assunto, né? Eu sempre falo, né? É lógico que num país como o nosso, que tem uma desigualdade social tão gritante, as famílias mais pobres elas correm mais riscos no sentido da deficiência, né? Seja porque não tem um bom atendimento durante a gestação, seja porque tem problemas de uso de drogas, uma série de coisas que às vezes deixam elas mais vulneráveis. Mas eu sempre falo para as pessoas que a deficiência não é uma questão de classe social. Ela atinge todas as classes sociais, todas as etnias, todas as raças, né?
E elas atingem de uma forma que as pessoas precisam entender que muitas vezes o outro sempre acha que a deficiência nunca vai atingir ele, vai sempre atingir o outro, que é o outro que vai ter alguma coisa, ele nunca vai ter isso. E a falta de informação, a falta de conhecimento cria preconceitos, cria mitos, né? As pessoas ainda tratam as pessoas erroneamente, olham para as pessoas muitas vezes com um ar de pieguismo, eu estou fazendo uma caridade, né? Eu vejo assim ainda muito essa coisa, eu vou colocar meu filho na escola, mas a professora, será que a diretora vai deixar? Nossa, será que vão tratar meu filho bem? Quer dizer, a escola também não assume uma postura às vezes de que aqui é o seu direito, né? O teu direito de estar aqui, seu filho tem o direito de estar na escola, né? Lamentavelmente escutamos, né? Eu fico muito brava quando eu escuto essas coisas, de um ministro da educação ainda, me deixa mais revoltada ainda, né? Depois de tantas conquistas, a gente ter de escutar o retrocesso, né? E eu digo assim, o que falta para nós não é que a escola está dando conta de tudo. Ela não está dando conta porque falta recursos, porque falta apoios, porque falta formação, porque falta rupturas de barreiras de comunicação, inclusive, né? A própria mídia nossa, ela contribui pouco para isso, né? Ao mostrar poucas pessoas com deficiência em desfiles, em propaganda, em comerciais, em novela, pessoas que também trabalham, são ativas, têm uma vida profissional, né? Porque a gente sempre pensa na questão da deficiência como uma criança que, se ela tem a deficiência, ela vai ser incapaz de fazer qualquer coisa, ela não vai poder nunca fazer nada. Não é isso. Quantas pessoas fazem inúmeras coisas, né? E eu sempre... E eu sempre me lembro... Tirar essa noção de que as pessoas têm que ter dó, só o dó da pessoa com deficiência, né? Mudar ali a ótica, mudar o paradigma, né? Olhar as potencialidades. Exato. Eu sempre... eu tenho... Hoje, eu não disse que alguns dos meus alunos hoje são grandes parceiros meus de trabalho. E essa minha aluna, ela tinha diabetes grau 2, né? Desde a adolescência. E nunca se cuidou, nunca se preocupou, porque ela achava que nunca ia acontecer nada com ela. Quando ela foi minha aluna, até o segundo ano, ela estava indo mais ou menos bem com a visão dela, por não cuidar da diabetes. Do terceiro ano em diante, ela teve de mudar, ela estudava no período noturno, passou a estudar no período diurno, porque no noturno ela começou a ter cegueira noturna. No quarto ano, ela ficou cega. Ela perdeu basicamente, de uma vista ela perdeu 80% dela e da outra ela perdeu 90%. Na época, ela ia terminar o quarto ano, estava com muita dificuldade, eu falei para ela, você vai ter de entrar num treinamento para aprender agora a transformar tudo que você aprendeu em tinta em braille, e nós vamos ter de aprender a ser outra pessoa. E comecei a trabalhar isso com ela. E nós começamos a fazer um treinamento com ela, inicialmente com bengala, essas coisas, e ela rejeitava isso, ela queria andar, então ela andava arrastando o pé, mas chegou uma hora ela viu que não tinha outra saída. Hoje, ela é uma professora de deficientes visuais, e ela diz assim, o quanto que ela aprendeu, né? O quanto que ela se transformou, ela precisou ser uma outra pessoa, no sentido assim, de reaprender a viver com a cegueira dela, e que ela sabe que ela não vai voltar a ver mais. Mas o que ela teve de aprender, e ela é muito bacana, porque quando ela vai, às vezes, conversar com os seus alunos, ela sempre fala isso, a Marli sempre falava, a deficiência nunca é alguma coisa que está na casa do vizinho, ela pode estar na casa da gente, ela pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, né? E as crianças sabem lidar com isso muito bem, o adulto fica apavorado, né? O adulto fica sem chão, mas as crianças sabem lidar. E as crianças, quando ela percebe que o professor também acolhe bem,
também lida bem com isso. As crianças sabem acolher, elas não superprotegem, elas põem aquela criança na competição tão igual a qualquer outra criança, né? E isso é muito bacana. Ô Marli, tem um comentário aqui, olha, eu achei bem pertinente do Felipe. Normalmente a deficiência impossibilita uma ação, dentre as inúmeras ações que podemos fazer, né? A gente vê de ficar olhando só o que ele é incapaz, o que ele está impossibilitado de fazer, né? E a gente olhar as outras habilidades, o que ele é capaz de fazer. Exato, porque o que foi feito na história do Brasil, basicamente? As instituições, por muito tempo, trabalhou em cima da deficiência, não em cima do potencial. Por isso que as crianças perduravam anos e anos, e às vezes aprendia, assim, atividades de vida diária, aprendia, assim, ser um pouco mais independente, mas ninguém investia muito neles, porque falava, são deficientes, e tinha aquela graduação, né? Eles são treináveis, treinável não aprende a ler e escrever, então nem tentavam, né? Eu trabalhei numa instituição que as salas eram divididas por temas. Então tinha o tema cor primária. Então, nessa sala se aprendia só cores primárias. Tudo que se fazia era por cores primárias. Não aprendia secundárias. Só depois que ele decorasse as primárias é que eles aprendiam as secundárias. Você imagina quanto tempo levava isso, né? E quando a gente começou a derrubar as barreiras disso, as pessoas achavam, onde já se viu, vou ensinar todas as cores para as crianças, mas eles são deficientes. Por quê? Porque a pessoa focava na deficiência e não no potencial deles. E muitas vezes é isso que a gente faz, né? A gente fica martelando a deficiência e não investindo em coisas que as pessoas podem fazer. Ela não pode escrever, mas ela pode ler. Ela não pode nem ler nem escrever, alguém grava para elas, elas escutam, né? Elas não podem cortar, não faz mal, alguém corta e elas colam. O mundo poderia ser muito melhor se a gente compartilhasse isso, né? Se em vez de ensinar as crianças cuida do seu material, faça sozinho, você tem de fazer sozinho. Por que você não pode fazer junto com o outro? Por que você não pode ensinar o outro? Nós estudamos tantas teorias avançadas e temos dificuldades de colocar na prática, né? Aí o professor aprende lá na sua formação que ele tem de trabalhar por mediação, que ele tem de formar grupos operacionais, então quem sabe mais ensina quem sabe menos, tal. Ele aprende na teoria, mas na prática ele manda cada criança fazer a sua atividade. E é isso mesmo, né? Aprender a olhar a habilidade. Um dos saltos que se teve foi isso, né? Parou-se de falar deficiência mental para se falar deficiência intelectual, exatamente porque a deficiência mental dava uma ideia de que a pessoa não tinha o cérebro, né? Mentalmente ela estava tão prejudicada que ela não tinha potencial nenhum. E não que a deficiência intelectual pode me mostrar uma área do cérebro prejudicada ou algumas áreas, mas outras estão preservadas. E se nós estimularmos, podemos avançar muito e ver uma pessoa fazendo coisas que você nem imaginava que ela iria fazer, mas ela faz, né? Então, eu acho que é isso que A nós gente temos. tem visto nessas lives assim, que eu vou juntando, né? O que liga uma à outra. Tem toda essa questão da teoria, que a gente gosta também de apresentar os conceitos, que você estava falando assim, uma mudança de terminologia, antigamente falava assim, deficiência mental, hoje em dia deficiência intelectual. É importante também porque nós temos pessoas que estão assistindo aqui que estão em formação, graduandos, ou mesmo professores que estão querendo se especializar, tem essa parte conceitual, teórica, de conhecimento, mas o que eu tenho visto assim, todos os profissionais falando aqui, que eu estou gostando muito, dessa questão prática, que não importa muito o nome da coisa, mas sim como você vai lidar com aquilo, como você enxerga aquilo, né? Então, aquele olhar sensível do professor, a questão do acolhimento, da afetividade, dos aspectos socioemocionais. Então, assim, a gente tem tido vários exemplos aqui. Por exemplo, a gente falou muito de cooperação, de jogos coletivos. Então, agora a gente está falando de inclusão. Ontem a gente falou do trabalho de música. Então, como que eu vou usar todo esse conhecimento para incluir a criança com deficiência? Então, assim, tem tido dicas maravilhosas aqui. Até recomendo o pessoal que não assistiu as outras lives assistirem.
A gente teve, inclusive, uma live com a Cleide, que é uma das autoras do nosso livro, Brincar e Educar. A Cleide é cega, então ela mostra, fala, assim, das dificuldades que uma pessoa com deficiência visual enfrenta, principalmente um cego adquirido, né? Porque quando ela era criança, ela tinha uma baixa visão, mas ela enxergava, e depois, quando ela ficou cega, quantos anos ela demorou também para aceitar e para organizar uma nova vida. Ela viu que realmente ela não poderia ser a médica que ela queria ser quando ela era criança, mas ela conseguiu ter uma outra. Só um minutinho, cachorrada. Ela teve uma outra formação, ela é contadora de histórias, é uma profissional bem sucedida hoje em dia. Então é isso que a gente está falando, né? Uma mudança de ótica ali, trocar os óculos ali e olhar o lado positivo de tudo isso, né? Então, eu diria para você, Pri, que assim, quando a gente fala de inclusão, né, a gente está falando dessa possibilidade de olhar a criança. Nós estamos falando de criança, mas pode ser um jovem, um adulto, tá? Então, primeiro eu olho a criança, eu não olho a deficiência, porque se eu olhar a deficiência, eu me pauto na deficiência. Então, é uma criança, é um bebê. Então, o que que nós fazemos com o bebê? A gente estimula, a gente canta, a gente coloca ele em contato com diversos objetos, né? E o que que eu vou fazer com essa criança? Também vou fazer isso. Então, se ela é cega, eu sei que ela vai precisar muito do tato, é o tato que vai ser os olhos dela, né? Então, a gente sempre vai cuidar dessas mãos, porque as mãos dela é os olhos, tanto que a gente sempre estimula a criança a não cair assim na defesa, e cair assim, né? Porque se ela cai assim, ela fere as mãos dela, que são os próprios olhos dela. Então, na realidade, a gente vai mostrando para essa criança objetos com mais texturas, diferentes texturas, né? Se eu estou com uma criança que está na sala de aula e ela tem uma paralisia cerebral, eu preciso entender o que que é essa paralisia. Dá para me tirar ela da cadeira dela? Ela sustenta tronco, ela não sustenta? Mas eu vou aconchegando ela, eu vou sentindo isso. Dá para colocá-la no chão, né? Eu brinco muito da calça da vovó, né? A calça da vovó é muito legal, né? É fácil de fazer, a família faz, a escola tem, né? E aí você faz aquela calça, põe a criança sentada no chão, ela está lá junto com as outras crianças. Ela precisa de um lápis, o lápis precisa ser engrossado, não tem para comprar, pega uma mangueira, enfia o lápis dentro, né? Coloca massinha, engrossa ele pronto, ele ficou um lápis engrossado, um giz de cera às vezes. Então, eu digo assim, a gente precisa entender que na escola eu preciso olhar a criança e uma das coisas que eu oriento é que você não possa, não é o ideal para todas as escolas, independente de quais crianças eu tenho lá, é olhar que cada criança é única, é singular, né? Eu posso até trabalhar com atividades comuns, mas as formas como as crianças vão responder tem que ser diferenciada. Se uma criança faz um exercício inteiro, às vezes a outra criança, eu preciso ir ajudando passo a passo para ela conseguir fazer ele inteiro. E com isso eu preciso entender que às vezes uma criança que tem uma dificuldade mais acentuada por uma deficiência, eu preciso não perder os objetivos da sala, que eu quero, mas eu preciso criar um plano individual para ela. Como é que ela faz esse passo a passo? Como é que ela vai costurando, né, esse conhecimento que eu vou buscando interagir com ela o tempo todo. Então, eu sempre falo assim, se o professor conseguir criar um plano individual, né, um plano pedagógico individual, ele consegue ir vendo os avanços da criança. Porque muitas dessas crianças têm um avanço, vamos dizer assim, em relação às outras crianças, às vezes mais lento. E os olhos nossos podem não perceber essa evolução, podem não perceber esse salto qualitativo que a criança deu. Então, eu preciso trabalhar com um jogo. É um jogo, vamos supor, de matemática.
esse jogo dá para ela fazer? Dá, é com palitos, eu vou trabalhar, ela consegue manusear o palito, tudo bem. Ela não consegue, como é que eu faço? Eu mostro os palitos e mostro os números para ela e ela vai identificando se a quantidade de palitos que eu estou mostrando ela está identificando no número correto. Então, eu tenho de ver isto passo a passo. Eu sempre falo assim, às vezes os outros me perguntam, mas tem um jeito de ensinar? Tem. A disposição tua de querer garantir que ele aprenda. Né? Então, a primeira coisa é a sua disposição, essa disponibilidade de aprender, essa disponibilidade de estar junto. Por que eu falo isso? Porque nenhum pai, nenhuma mãe também sabe como educar um filho que tem uma deficiência, que tem um transtorno. Ele não faz curso antes e diz assim, eu quero ter um filho com transtorno X, Y, Z, tá certo? Não, ele tem de aprender junto com a criança e o professor vai ter de aprender junto com a criança. Um síndrome de Down não é igual a um outro síndrome de Down. Então, eu acredito que quando a gente propõe coisas na escola, a gente propõe olhando para as necessidades das crianças, mas para a individualidade delas. Então, quando eu falo assim de adaptações, por exemplo, são adaptações que vão ao encontro desse programa, desse plano pedagógico individual que eu estou fazendo para essa criança. E entendendo que ela tem. Eu sempre falo, sempre quando vocês terminam a aula, a próxima, vocês fazem uma retrospectiva logo no início da aula anterior. Isso ajuda todas as crianças. E a criança que tem uma deficiência, que tem um transtorno, e mesmo aquela que tem uma alta habilidade, ajuda muito. Ajuda a acalmar, ajuda a fazer eles repensarem, às vezes trazer um objeto que eu encerrei a aula. Então, eu encerrei a aula com o livro, né? Então, vou começar a aula de amanhã. Eu passo a roda, sento e estou com um livro. E digo, o que é mesmo que a gente fez com esse livro? Fizemos ontem tal coisa, um teatro. Nós contamos um pedaço da história, mas não terminou. Então vocês estão lembrando que a gente fez ontem. Então eu digo, sempre reveja, isso faz bem para eles. Então eu diria, temos que pensar sempre na criança e entender o seguinte, isso é outra coisa, que eu gosto muito de salientar. Toda criança, seja ela a criança que for, tá? Seja ela indígena, seja ela europeia, sul-americana, todas as crianças passam pelas mesmas etapas de desenvolvimento. Ninguém nasce falando e vai andar depois, tá certo? Todo mundo passa pelas mesmas etapas. O que vai mudar é a necessidade que algumas crianças têm de que aquela etapa eles não vão vivenciar. Então, se eu tenho uma paralisia cerebral e é uma paralisia, por exemplo, de membros inferiores, andar para mim é uma etapa que eu não vou fazer, tá certo? Mas isso não me impede de fazer coisas próximas ao andar. Né? De repente alguém brinca comigo, me coloca dentro de um aparelhinho que me deixa em pé, ou cada um me carrega de um lado e vai mudando meus pezinhos como se eu estivesse andando. Brincar com isso é uma coisa, mas eu levantar da cadeira e andar ainda, a medicina não arrumou por mais que os chips estejam, né, a nanotecnologia está aí na frente, mas ainda não arrumou isso facilmente. Mas eu vou passar pelas mesmas etapas que todas as crianças. Então, na aprendizagem, também eu vou passar as mesmas etapas, as dificuldades minhas ou as necessidades que eu tenho para aprender a ler, escrever, contar, tudo isso, é as mesmas de qualquer criança. Tem um comentário aqui que eu queria ler, deixa eu ver se eu acho. Ficou lá para trás. Mas muito bacana essas sugestões. Eu tenho gostado bastante das sugestões também, ideias, né, de atividades práticas que o pessoal tem passado aqui na live.
Ah, e uma pessoa falou que levou areia para a sala de aula. Deixa eu ver se eu acho que é Tereza. Hum. Tive um aluno com um grau elevado de dificuldade cognitiva e, para melhorar a sua atenção, eu coloquei uma caixa de areia do mar na sala. Com os pés na areia, concentrou-se e evoluiu nas atividades. Olha lá. Oh, tá vendo? Que Agora, demonstra esse interesse, né, do professor, essa iniciativa, esse planejamento em pensar o que eu posso fazer para ajudar esse meu aluno, né? Muito bom. sabe aquilo que você mostrou numa live, que foi inclusive ontem, que é Não. aquela caixa que tem os peixinhos e faz o barulho do mar, que a gente faz com caixa de pizza? Essas atividades que traz objetos sonoros ou que lembra alguma coisa, e isso encanta muito as crianças, e qualquer criança, né? É, eu me lembro de uma atividade que a gente fez para uma criança cega, porque a professora trabalhava com corre com tia, na casa da tia, e ele não entendia, porque ele falava assim, a professora fala fazer roda. Eu não sei o que é fazer roda, ele falava. Aí ela fala, joga lencinho atrás, caiu no chão, eu nunca vejo o que é cair atrás. Então, a professora jamais imaginou essa dificuldade, né? Ela cantava, corre com tia, na casa da tia, corre. E para não deixar ele sem a brincadeira, quando jogava o lencinho, ela ia lá, catava ele, dava o lencinho na mão dele e ela corria com ele. Só que ele não entendia a música. Corre com tia na casa da tia, corre cipó na casa da avó, lencinho na mão, caiu no chão, moça bonita. Moça bonita. Nossa, agora até confundi a música, né? Corre com tia na casa da tia, corre cipó na casa da mão. Lencinho branco caiu no chão, moça bonita do meu coração, do meu coração. Pode jogar? Pode. Ninguém vai olhar? Não. E jogava atrás. Mas ele não entendia isso. Aí o que a gente fez? A gente fez numa cartolina, pegamos uns bonequinhos dessas miniaturas e colocamos tudo em volta, assim, fazendo um círculo. Atrás de um bonequinho, a gente colocou um paninho. E um bonequinho segurando esse paninho em pé. E aí a gente começou a cantar com ele, mas junto com as outras crianças, as crianças vendo a maquete dele, né? Então a gente falava assim, aqui, corre com o tio. Então o bonequinho tá correndo. E ele segurava o bonequinho. Só que antes ele tateou e sentiu o que era uma roda. Você tá vendo o que é uma roda? É todas as crianças sentadas assim, ó, nesse círculo. Isso aqui, redondo, chama círculo. É uma roda, é a roda que a professora fala. É que nem roda de carro. Então a gente começou a dar outras. Aí trouxemos uma miniatura de roda de carro para ele. Então ele, de repente, falou: e atrás cai nas minhas costas. Ele falou, ele ficou assim, encantado. Você vê, era uma miniatura. E a professora, quando ela parou, ela falou, nossa, Marli, eu jamais imaginei que ele tivesse esse tipo de dificuldade. Falei, gente, ele nasceu cego. Então, ele não tem noção de certos verbos, né? Tem que ser ensinado Roda. Aqui na frente, aqui atrás, né? Vai para o fundo da sala. O que é fundo da sala? Ele não está vendo, né? A frente e o fundo para ele é igual. Então, às vezes, a gente tem certas noções muito complicadas. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela é surda, filha de pais surdos. Mas ela sempre estudou em escola oral, em escola de ouvintes, né? Sempre estudou, então ela aprendeu, e ela sempre teve fono, tal, então ela aprendeu a falar. E ela tem uma leitura orofacial muito boa. Você fala pelo celular, ela faz videochamada comigo, eu falo, e olha que eu não falo devagar, eu falo depressa. Ela bate papo comigo numa boa. E ela, de lado, ela sabe o que você está falando. Então a gente fala que a gente nunca pode fofocar perto dela, né? E ela falava assim, engraçado, meus pais são surdos. Eu que ensinei os meus pais que tudo na vida tem um som. Vou contar uma passagem para vocês, ela falava. Meus pais, uma vez, teve de mudar de casa, porque minha mãe ficou envergonhada
quando eu falei para ela, depois que eu tinha me casado, que fazer sexo faz som. E a minha mãe nunca imaginou que faria algum som, ou seja, que ela e o marido faziam som. E como a casa da minha mãe era parede com a outra vizinha, ela ficou muito envergonhada e mudou de casa quase. Porque ela falava, meu Deus, a minha vizinha sabe todas as noites que eu faço sexo. E aí ela falou assim, tá vendo? Às vezes a gente quer ensinar para o aluno surdo libras, bacana, mas a gente não ensina para o aluno surdo que o liquidificador faz som, que a batedeira faz som, que arrotar faz som, Coisas que pra peidar gente, faz às som. vezes, básico, passa despercebido, né? Mas para eles, não, tem que ser ensinado, né? Ela Eu falava assisti assim, um filme. Oi? ela falou assim, eu sempre namorei com ouvintes, né? Uma vez meu namorado disse assim, ai, não gosto de jantar na tua casa, não. Ah, é muito ruim jantar lá. Teu pai não tem educação. Aí ela falou, como meu pai não tem educação? Ela falou, ai, não tem. Teu pai peida durante a janta. Aí ela falou, mas como que você sabe que meu pai peida? Eu não sinto o cheiro. Ué, e o barulho que faz? Aí ela falou, peidar faz barulho. Não, então eu quero saber. Aí que ela foi contando para os pais, e os pais foram descobrindo coisas como adultos, homens feitos, que eles não sabiam. Hoje ela fala, quando eu vou fazer uma formação com crianças, tal, eu explico para eles que tudo tem som na vida, tudo tem um som. E que, mesmo sem saber, eles podem sentir a vibração, eles podem perceber o som que é, e dependendo da capacidade da criança, se ela tem algum resíduo auditivo, ela pode talvez até escutar. Mas eu aprendi muito com ela, porque eu trabalhava numa escola de surdos e eu nunca tinha pensado nisso, porque a gente ficava preocupado em ensinar. Né? Coisas que a gente A gente não ficava vive, preocupado em ensinar eles. Né? coisas que a gente não vive, a gente não, às vezes passa despercebido. Por exemplo, você tem uma criança que é autista, e aconteceu comigo outro dia. E você tá numa quadra e começa a armar chuva, e a criança começa a dar trovão, raio, a criança fica desesperada, né? Você tem que voltar correndo para a sala de aula, porque a criança começa a tampar o ouvido. Então, por isso que eu acho importante esse trabalho de estimular a sensibilidade nas crianças, a empatia, colocar isso no lugar do outro. Esse exemplo que você falou aí, eu assisti um filme outro dia que era assim, uma família de surdo, pai, mãe, filho, surdo, e só uma filha ouvinte. E aí ela recebe um paquera lá, né, na casa dela, e os pais também estão fazendo muito barulho no quarto. Aí ela fica constrangida. Aí ela vai lá, ela acende e apaga a luz do quarto várias vezes, que acho que é um código entre eles, né? Que eles combinaram de um sinal visual para os pais saberem que eles estão fazendo muito barulho. E aí eu também achei interessante essa cena. Então, tem coisas que, quando a gente vai convivendo com as pessoas, por isso que eu digo, se você tem uma sociedade que tem mais acesso às informações, à mídia, traz esse tema, né? Não fica mais assim, é só para quem vai trabalhar com deficiente que tem de estudar isso. É só para... Não, gente. Hoje na escola, todo mundo tem que ter uma formação de educação especial, todo mundo tem que ter uma formação com relação à questão da raça, da negritude, da questão do preconceito com relação ao negro, ao pobre, tá certo? A questão das crianças que tem um transtorno, o que é esse transtorno, como que eu lido com uma criança, como você disse, que às vezes tem uma hipersensibilidade, às vezes a gente fala assim, eu tenho uma aluna que ela mandou um vídeo para mim, ela é coordenadora pedagógica da escola, ela recebeu 4 alunos com autismo, nos últimos anos, assim, que está estudando na escola ainda. E ela percebeu que 2 deles, toda vez que batia o sinal da escola, eles se desorganizavam. Eles gritavam. Se estivesse fazendo alguma coisa, eles empurravam tudo, empurravam o material, gritavam. E
E ela pegou e falou, gente, eles têm hipersensibilidade acústica, vamos mudar. Ela mudou o sinal da escola. Agora o sinal da escola toca música. É um sinal sonoro calmo. As crianças gostaram, eles pararam de ter crise, tá certo? Quer dizer, uma mudança tão pequena, era o sinal da escola, Na nossa, a né? Você gente vê? suspendeu também o sinal por causa disso, por causa de uma aluna que também ficava muito irritada. Já aconteceu comigo também, muitos anos atrás, uma turma que tinha educação física no horário que batia com o recreio de outras turmas. E aí tinha um Ah, aluno meu que ficava muito agitado, ele ficava muito estressado, porque aquele monte de criança correndo lá fora, brincando. Mas não foi fácil para mim naquela época conseguir mudar o horário de educação física, não, porque outras pessoas não tinham esse entendimento, essa percepção que eu tinha, né? Gente, precisa mudar o horário da aula dele, porque ele não tá dando certo fazer aula no mesmo horário do recreio, né? Mas é isso, olha, sem querer, já passou 1h05 de live aqui, Marli. Nosso papo foi. nossa, que Eu maravilha. queria fechar aqui fazendo um resuminho, já que você falou de sempre fazer essa retrospectiva com as crianças. Eu fui marcando umas palavras assim que me marcaram aqui. E aí eu posso ler para fazer um resuminho? Pode, Ó, pode. primeiro que você falou, brincar é inquestionável. Antes de ser uma criança com deficiência, é uma criança. E aí, né, quando a gente estava falando dos professores, interesse, iniciativa, criatividade, disponibilidade, formação, registro, avaliação, DPI, né, o plano individualizado e planejamento. Acho que Isso. foram alguns temas que a E gente tudo isso falou. também vai fechar com a palavra vínculo, né? Se nós não tivermos vínculo com o outro, não adianta, né? Vínculo é uma coisa que você constrói, né? Como você mesmo diz, esse olhar que nós temos para o outro tem de nos conectar ao outro, né? Quando a gente se conecta ao outro, a gente realiza, faz, porque você vai se envolvendo e o outro vai percebendo esse envolvimento teu, né? Então, as crianças percebem isso, né? Às vezes as crianças falam assim: o professor não gosta de mim. Aí você fala: por que que o professor não gosta de você? Ele não gosta de mim. Por quê? Porque ele nunca me põe como ajudante. Ah, porque ele não me pega no colo. Ah, porque ele não me dá beijo. Ah, porque ele não me deu tchau. Ele dá só para os outros assim, batendo na mão, e na minha ele fala tchau assim, ó. Olha que mensagem, né? Que um currículo oculto faz, né? Quer dizer, a criança percebeu alguma coisa que eu não percebi. E aí, às vezes, o professor diz: não, eu não faço isso. Faz, às vezes sem querer, né? Sem querer, não é aquela coisa na correria. Ah, bate um, de repente alguém chamou, você fala tchau, tchau, tchau. Só que a criança percebe como um não gostar, ou eu não fiz uma coisa legal. Então, esse vínculo, essa energia que eu falo que educação para mim é uma coisa maravilhosa, né? Dar aula é sempre encantamento para mim, porque é essa energia que te movimenta, é o aluno que movimenta o professor e o professor que movimenta o aluno, né? Então isso é maravilhoso, né? Então, sem dúvida nenhuma, tudo isso que você falou tem de ter o vínculo como um peso fundamental na formação nossa e naqueles que escolhem a profissão de ser um educador, né? Como diria Paulo Freire, nos 100 anos dele, né? Que estamos no mês dele, né? No mês de 100 anos de Paulo Freire. Muito bom. E continuaremos então nosso papo com os educadores aí que fazem a diferença, como a Marli, na semana que vem, com o Paçoca. Marli, a próxima live vai ser com o Paçoca, Olha, na segunda-feira. eu vou assistir depois, eu assisto depois. Ontem eu assisti depois a do Cristiano, peguei da Cleide para assistir um pedacinho, mas não terminei. Depois eu vou ver o restante. Aí eu assisto depois, mas eu assisto. É muito legal, muito bacana. Eu, Obrigada, eu viu, que Marli? agradeço. Foi Eu que ótimo. agradeço, gratidão, gratidão a todos que estiveram conosco. Obrigada, obrigada, Priscila, pelo seu carinho, pela sua atenção. Um beijo grande para Deixa eu você tirar e uma para todos. fotinha. Calma aí, só um minutinho. Deixa eu desativar os comentários aqui, ver se eu consigo, para não ficar escrito no rosto. Aí. Vou tirar uma fotinha, tá bom? Tá bom.
Aí, valeu. Tchau, pessoal. Obrigada, Obrigada. Boa tchau, noite. Boa tchau, próxima tchau, para tchau. todo mundo. Para você também. Tchau, obrigada, Pri. Um abraço grande. Obrigada, querida. Tchau.